Olá, boa tarde. Estou aqui novamente, continuando o nosso prometido estudo escatológico a respeito das profecias, dos acontecimentos dos últimos dias. Hoje nós vamos falar sobre a primeira trombeta. Tá? Nós sabemos que são 7 trombetas, né? E que essas 7 trombetas, elas têm o seu acontecimento na abertura do 7º selo. Então nós encontramos no livro das Revelações, ou como a maioria conhece, o Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São acontecimentos ruins, chamado por alguns até de pragas do Apocalipse, né? São manifestações catastróficas e que elas acontecem uma na sequência da outra, né? No final do 7º selo, na abertura do 7º selo, acontecem as 7 trombetas. No soar da 7ª trombeta acontecem as 7 taças. É assim que funciona. Então, as sete taças, então os 7 selos, é inapropriado, é desnecessário comentar sobre eles, porque os 7 selos é simplesmente uma representação mais explicativa daquilo que nós conhecemos no Sermão da Montanha como o princípio de dores. É só isso. Aí vem os 4 cavaleiros. Pois bem, observe os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros falam de fome, de guerra, de mortandade, né? E é disso que se fala no princípio de dores. Então muitas pessoas passam anos estudando isso e não entendem. Não entendem. Mas é isso, é muito simples. Os 7 selos nada mais são que o princípio de dores. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que não acontece o soar das 7 trombetas sem que antes haja uma finalização no princípio de dores, porque a abertura do 7º selo, o findar do princípio de dores, é que dá início ao soar das 7 trombetas. Então isso vem desmentir a escatologia de algumas religiões, que eu prefiro não citar nomes por questão de ética, quando estas dizem que, algumas dizem que 5 trombetas já foram tocadas. Minha gente, se nós estamos vivendo o princípio de dores, isso é lógico, é só você acompanhar. Nós não estamos vivendo ainda a tribulação, que a tribulação é muito pior do que isso. E durante a tribulação, nós vemos a humanidade sendo dizimada. Tudo bem, a escatologia deles pode até provar que muitas pessoas morreram na época tal, na época tal, na época X, na época Y, enfim, não importa. Mas o que nós vemos no soar das 7 trombetas é a humanidade sendo dizimada. E alguns estudos matemáticos mostram que no findar da 7ª trombeta só restará 1/10 da humanidade. 1/10 da humanidade que existe hoje em número. Tá? Eu não sei se isso está certo, não me aprofundei nisso, eu estou mostrando aqui questões. Eu quero mostrar para você, na verdade, que durante o soar das trombetas, a humanidade vai sendo dizimada. E a humanidade não está sendo dizimada ainda, pelo contrário, nós estamos crescendo a cada ano. Tá? Hoje nós somos em mais de 7 bilhões de habitantes. Então nós estamos vivendo, sim, o princípio de dores, não se enganem, é o princípio de dores. Então vamos falar aqui, vamos ler aqui no livro das Revelações, ou Apocalipse, no capítulo 8, a partir do seu versículo 1. Vamos estudar aqui o soar da primeira trombeta, é o nosso estudo de hoje. Vamos lá. E quando ele abriu o 7º selo,
houve no céu um silêncio por cerca de meia hora. E eu vi os 7 anjos que estão em pé diante de Iá, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E chegou outro anjo e parou junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dada uma grande quantidade de incenso para oferecer, junto com as orações de todos os santos, no altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso ascendeu da mão do anjo com as orações dos santos perante Iá. Mas o anjo tomou imediatamente o incensário e encheu-o de um pouco de fogo do altar, e lançou-o para a terra, e houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. E os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e isso foi lançado para a terra. E 1/3 da terra foi queimado, e 1/3 das árvores foi queimada, e toda a vegetação verde foi queimada. Versículo 7. No versículo 7 do capítulo 8 de Revelações é que nós vemos o soar da primeira trombeta. Veja bem, durante o soar da primeira trombeta, quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, o que acontece? Saraiva, fogo e sangue. Pois bem, eu pergunto a vocês, o que é uma saraiva? Se alguém já respondeu, parabéns. Quem ainda tem dúvidas ou realmente não sabe, eu vou dizer. Você já ouviu falar, claro, até já assistiu algumas vezes, o que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de chuva de granizo. Pois bem, no Nordeste é chamado de saraiva. Saraiva é isso, tá? Saraiva é chuva de granizo. Não propriamente dito tem que ser granizo de gelo, não, tá? Então aqui no versículo 7, do capítulo 8 das Revelações, nós vemos saraiva e fogo e sangue. Então o que eu entendo? Eu entendo que haverá uma saraiva de fogo. Eu entendo isso. Haverá uma saraiva de fogo tão intensa na humanidade que destruirá 1/3 da quantidade em números da humanidade que é hoje. E está escrito aqui no versículo 7. 1/3, gente, então não soou. A primeira trombeta não foi tocada. Não me vem com essa conversa fiada de que isso é simbólico. Não me vem ser literal. Alguns cientistas que estudam o universo mostram que alguns meteoros estão para se chocar com a Terra. Alguns fazem até cálculos. Eu não quero crer nesses cálculos, porque esses cálculos sempre erram. Uns calcularam para este ano, 2016, outros calcularam para 2019, outros para 2025, outros para 2029. Isso não interessa. Mas os cientistas já provaram que alguns meteoros vão se chocar com a Terra. E cientificamente eles já provaram que quando o primeiro deles se chocar com a Terra, vai encontrar a nossa proteção magnética. A Terra tem uma proteção magnética em volta, ainda resistente o suficiente, de forma que quando esse meteoro bater na nossa atmosfera, ele vai explodir. E ele vai atravessar a nossa atmosfera em pedaços. Bom, gente, eu entendo que isso é uma saraiva de fogo. Posso estar enganado, mas eu quero crer e entendo assim que isso é uma saraiva de fogo. Eu só estou tentando encontrar um entendimento para aquilo que está escrito, sem inventar história. Sem inventar história. É o que está escrito, simplesmente nada mais. Saraiva de fogo.
Saraiva, fogo e sangue. Pô, sangue, gente, porque a mortandade que vai ter, pelo amor de Al eterno, vai transformar 1/3 da humanidade numa poça de sangue. Então fica aí a minha explicação para o soar da primeira trombeta. E até a próxima semana, onde estaremos falando sobre o soar da segunda trombeta. Paz seja convosco e muito obrigado pela vossa atenção.